Olá, queridos alunos, bom dia para vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que tenham podido passar uma semana maravilhosa na presença do Senhor, amém? Vamos estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar a última lição da nossa revista, que fala, né? A gente estudou esses meses sobre o Pentateuco visto de cima, e hoje a gente vai estudar sobre a redenção prometida, que é a última lição dessa revista. E o texto básico é em Deuteronômio, o capítulo 29 todo e o 30 todo. Então, eu vou pedir para aqueles que não leram, lerem, mesmo depois da aula, para poder entender melhor o que a gente vai tratar aqui, tá bom? Então, é Deuteronômio, o capítulo 29 e o capítulo 30, para facilitar aí o estudo e a captação das coisas, tá bom? Moisés está próximo de sua morte e se despede do povo pronunciando sua última mensagem. Ela possui um chamado ao compromisso com Deus, mas também inclui uma graciosa oferta da eterna misericórdia restauradora de Deus, mesmo quando caímos em pecado. Essa misericórdia tem suas raízes na eternidade e se manifestou em Jesus, que nos resgatou do pecado e trouxe a redenção. Então, vemos duas coisas aí que Moisés fala antes de sua partida, né? Ele fala sobre o compromisso com Deus, ele chama o povo para esse compromisso, desperta o povo para isso, e isso não é diferente nos dias de hoje, nós precisamos ter esse compromisso. E também inclui nas suas palavras sobre a graciosa oferta da eterna misericórdia restauradora de Deus, mesmo quando caímos em pecado. Então, mesmo quando a gente está em pecado, está entristecendo o coração de Deus, a sua graça e a sua misericórdia está sobre nós. Amém por isso, né? Que mesmo a gente fazendo a contrário ao que Deus quer que nós façamos, a misericórdia de Deus está sobre nós. Mas não é por causa disso que a gente vai sair pecando aí e fazendo tudo de errado, né? Claro que não. O ponto 1 fala assim, ó, não se esqueçam da história. Moisés, mais uma vez, chama a atenção para a história do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Os grandiosos atos da redenção são lembrados. Deus se manifestou poderosamente libertando Israel do Egito. Quem não lembra dessa história, né? Essa é a única e suficiente base do relacionamento de Deus para o seu povo. Em seguida, Moisés lembra a dureza do coração dos israelitas. Eles tinham passado 40 anos dependendo completamente do Senhor. Não tiveram luxo, mas nada lhes faltou. Pelo contrário, receberam sustento extraordinário, enfrentaram poderosos reis e foram vitoriosos. Você imagina, né, irmãos? Eles passaram ali 40 anos. E 40 anos aonde? Vocês lembram? No deserto. Então, o deserto, vocês sabem como é, né? A gente nunca foi, pelo menos eu nunca fui no deserto. Mas a gente vê pela televisão, por filmes, né, reportagens, que o deserto é um lugar muito difícil de se encontrar, né? De dormir, de trabalhar, de passear, né? Então, o deserto é um lugar praticamente que é sinônimo de sofrimento, né? Porque o deserto, como aqui falou, eles não tinham luxo nenhum, né? No deserto, para você se abrigar ali, você tinha que fazer tenda. Durante o dia, o sol é escaldante, é muito quente, né? E durante a noite é muito frio, né? Para conseguir qualquer coisa é difícil, né? Frutos, frutas, né? Alimentação, água, sombra, tudo isso é difícil no deserto, né? E Deus ali fez com que nada faltasse para ele, e mesmo assim o povo ainda reclamava, né? Se a curta história de Israel era tão rica e marcante, o que dizer da história do povo de Deus hoje? Temos em nossas mãos tudo o que a lei, os profetas e os salmos disseram. Testemunhamos a encarnação do Filho de Deus, seus ensinos, obras e principalmente seu sacrifício na cruz e sua ressurreição, coisas que eles não viveram, né? Porque eles foram um povo que passaram pela terra antes de Jesus, né? Antes da vinda de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Tendo subido aos céus, Jesus equipou sua igreja, dando-lhe poder por meio do Espírito Santo, e assim o evangelho tem se espalhado por todo o mundo e transformado pessoas e culturas sem se curvar diante de qualquer perseguição e sem se deixar destruir por qualquer erro ou engano. Nós temos que agradecer muito a Deus, né, por estar num país, apesar das nossas dificuldades, de algumas coisas que a gente vive aqui no nosso país, a gente tem a liberdade de poder falar do amor de Deus aonde a gente se encontrar,
em casa, na rua, no mercado, no banco, na escola, né? Se encontrar com alguém na esquina, a gente pode falar do amor de Deus, ninguém vai te proibir disso, né? Você não vai ser preso nem morto por causa disso. E isso é maravilhoso, irmãos. Se a gente tem essa possibilidade, nós temos que aproveitar, né? A vitoriosa história de redenção por meio de Cristo é o grande motivo para mantermos firme o nosso compromisso com o Senhor. Então, o motivo que a gente tem de manter firme o nosso compromisso com o Senhor é a vitoriosa história da redenção por meio de Cristo, né? Foi por meio de Cristo que nós teremos a vida eterna, né? Então, a gente precisa ter esse compromisso, né? De cumprir tudo aquilo que nós prometemos. O ponto 2 fala, se mantenham-se comprometidos com o Senhor. Continua aí falando sobre o comprometimento, ó. O compromisso com Deus deve ser de todos, desde os líderes até o mais simples trabalhador, homens, mulheres e crianças. Mesmo aqueles que não estavam presentes deveriam assumir o compromisso com o Senhor. A aliança é um relacionamento do qual ninguém pode ser dispensado. É um ato soberano de Deus. É a única possibilidade de vida. Qualquer pessoa que se desviasse e seguisse falsos deuses seria amaldiçoada. O mesmo é dito sobre aqueles que abrigassem a perversidade em seu coração ou se entregassem à embriaguez. Então é muito claro ali a aliança que Deus fez com aquele povo, que ele deixou bem claro que qualquer pessoa que se desviasse e seguisse falsos deuses seria o quê? Amaldiçoado. A mão de Deus ia pesar sobre a vida da pessoa, né? Então isso ficou muito claro. E a palavra de Deus lá em Mateus 12:30 fala o seguinte, ó. Quem não é por mim é contra mim, disse Jesus, né? Porque se você não está do lado de Deus, você está contra Deus, né? Se você não obedece, não ama o Senhor, não faz a vontade dele, é porque você está contra ele. E isso é perigosíssimo, né? A mão de Deus pode pesar sobre as nossas vidas. O ponto 3 fala sobre cuidado com as tentações. Precisamos ter muito cuidado com elas, né, irmãos? Moisés chama a atenção do povo para os perigos dos cultos que tinham visto entre as nações. Eles deveriam atentar para a loucura e a abominação do culto idólatra e se lembrar que os deuses das nações nada podiam fazer por aqueles que se prostravam diante deles. Eram apenas de pedra e madeira, moldada pelas mãos dos homens, né? O que é aquilo? Um objeto, uma coisa que você podia pegar, palpar, que não via, não enxergava, não escutava, poderia fazer por aquele povo, né? Eles levavam seus adoradores a ações degradantes, como a prostituição e o sacrifício de seres humanos, coisas seríssimas, né? Servir a deuses, assim seria um castigo para Israel. Mas eles também não deviam se deixar atrair pelo ouro e pela prata, associados a esses cultos. Outra tentação, né, que era o ouro e a prata. Quem não queria ali, né, ter mordomias por causa do dinheiro, da riqueza? A riqueza material visava mascarar a pobreza espiritual da idolatria. E ela faz isso com os corações fracos, pois a cobiça do homem é despertada pelas riquezas. Por isso, Jesus exortou seus discípulos a não acumularem tesouros sobre a terra. Ele afirmou que não podemos servir a Deus e às riquezas. Ele ensinou que o nosso coração estará onde estiver o nosso tesouro e que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas tornam infrutífera a palavra semeada. Aqui não está dizendo, irmãos, que você não deva guardar dinheiro, né? Se você tem uma poupança, né, um título de capitalização, você tem um lugar onde você guarda recursos, isso é muito bom. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então não é isso que a palavra de Deus está falando aqui. Está falando aqui sobre a riqueza, né? O vislumbre que pessoas têm sobre querer mais, querer mais, querer mais e nunca estar satisfeito com o que tem. Isso é um pecado, né, cruel nos dias de hoje, né? Por que tem várias pessoas aí presas, políticos, vamos dar um exemplo de político, né? Político já recebe bem, né? Eles têm um dinheiro legal, dá para viver uma vida boa e tranquila com o salário que eles ganham. Mas eles querem o quê? Não estão satisfeitos, eles querem mais e mais e mais, né? Eles querem tanto mais e mais que eles chegam a pecar, que é a corrupção, que é o que a gente vê por aí, os escândalos acontecendo
em todo o mundo, né? Mas aqui no Brasil isso está muito escrachado, isso está muito aparente para todos nós, né? Vira e mexe nos jornais, a gente vê aí político, e nós temos vários políticos, prefeitos, governadores, né? Que estão presos por causa da corrupção, né? Quanto dinheiro eles não colocaram nos bolsos, né? Então é isso que está falando aqui. A riqueza material visava mascarar a pobreza espiritual da idolatria. Então, quanto mais dinheiro eles queriam, mascaravam aquela idolatria do coração. Por isso, Jesus exortou seus discípulos a não acumularem tesouros sobre a terra. Ele afirmou que não poderíamos servir a Deus e as riquezas. A gente não pode servir as duas coisas. Adorar a Deus e adorar riquezas. Ou você adora a Deus ou você adora as riquezas. As duas coisas não tem como. Ele ensinou que no nosso coração estará onde estiver o nosso tesouro. Então, se a gente tem o nosso coração na cobiça, né, o querer mais e mais e mais, não está satisfeito com as coisas que o Senhor nos dá, né, a gente tem a nossa casinha, a gente tem nossas coisas dentro de casa, né, às vezes com tanta dificuldade a gente compra as coisas, mas graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada. Então a gente tem que estar satisfeito com o que Deus nos proporciona. Se foi aquilo que Deus nos deu, nós temos que ser gratos a Ele por ter aquilo, por ter a comida na mesa, por ter a roupa para nos vestir, o sapato para calçar, a condução para pegar, o dinheiro para pagar um remédio, né? Graças a Deus que Ele não nos deixa faltar e Ele não deixará faltar, porque Ele prometeu isso. Aí o ponto, ainda continuando no ponto 3, fala assim, ó, as futuras gerações ou as nações estrangeiras olhariam para as pragas e doenças que Deus lançaria sobre a terra e a terrível ruína que se seguiria e impressionadas perguntariam, por que fez o Senhor assim com esta terra? A resposta seria, porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrito neste livro. Em Deuteronômio 29, de 22 a 27, fala exatamente isso, né? É importante notar que o derramamento da ira divina e a execução do juízo não cancelam a aliança. De fato, são um cumprimento dela. Muitas pessoas, diante da disciplina do Senhor, ou mesmo diante de dificuldades e lutas, preste atenção, e lutas pessoais, questionam o amor de Deus ou se perguntam se foram abandonados por Ele. Quem aí já não se perguntou ou já escutou algum irmão questionar quanto a isso? Eu estou passando por tanto problema, por tanta dificuldade, por tanta desilusão, por tanta tristeza, dor, amargura, que eu acho que Deus esqueceu de mim. Né? Que eu tenho certeza que Deus me abandonou. Né? Eu não sou mais nada. Deus esqueceu de mim totalmente. A gente ou já pensou isso, ou a gente já ouviu alguém falar isso. E isso dói o coração, né? Porque a gente vê que a aliança não é cancelada ali. Se estamos passando por alguma dor, por alguma dificuldade, Deus está mostrando pra gente alguma coisa. Nós temos que aprender com essa situação. Tentar extrair dali coisas que vão nos amadurecer, nos dar experiência e não repeti-las, né? Para que isso nos dê motivo de cumprir sempre o que nós prometemos a Deus, a cumprir, a ter um compromisso com Ele. Então, nós precisamos dia a dia cultivar isso em nosso coração. No entanto, Hebreus nos lembram que a disciplina é fruto do amor divino. Hebreus 12:6, né? É um fruto do cuidado do Senhor para que seu povo seja santo e maduro. Somos marcados pelo pecado e pela tendência de nos afastarmos do amor de Deus e de seus caminhos. Nós somos tentados o tempo todo, irmãos. Desculpa. Qualquer situação que estamos vivendo, a gente se desviar um pouquinho. Né? A gente está indo bem, mas o pecado ele é tão entranhado na nossa vida que quando a gente está caminhando, se a gente der uma bobeira, a gente se desvia. Né? É igual quando está no trânsito, não sei se vocês já perceberam. Se o motorista do lado, ou o motorista mesmo que está com você ali, se distrair com alguma coisa no carro, né, a atenção dele se voltar, por exemplo, para um celular, né, se ele for tirar o olho dali e olhar para cá, o volante já faz assim. Então, o pecado faz isso com a gente. Quando a gente se desvia, tira o foco, tira a atenção, a tendência é, né, a gente se desviar do caminho do Senhor. Por isso, ele nos faz exortações quanto à condenação que nossos pecados merecem e nos faz provar
o gosto amargo da sua ira. Com isso, ele nos desestimula a continuar no pecado e promove em nós um desejo pela santidade. Então, quando a ira do Senhor pesa sobre nós e nós sentimos esse peso, isso faz com que nós nos desestimulamos, né? Isso desestimula a continuar no pecado, porque a gente sabe que se a gente continuar ali, a mão de Deus vai pesar, nós seremos castigados, a mão de Deus vai cumprir o que ela prometeu, né? Como a gente estudou na lição passada, né? Sobre bênçãos e maldições. Então, a gente precisa, ficar atento com tudo isso. Moisés encerra esse trecho lembrando que os caminhos do Senhor são misteriosos e há muitas coisas bem além da nossa capacidade de compreensão, né? Porque tem muitas coisas que a gente não entende, né? Por que a gente passou na vida ou está passando, porque a gente não consegue compreender a grandeza de Deus, né? O que Deus tem planejado para nós. E aqui fala, ó, vai muito além da nossa capacidade de compreensão, né? Não está em nós compreender, entender a cabeça de Deus. Onde Deus estava com a cabeça quando ele me deixou passar por isso? Irmãos, não tem como a gente entender. Não tem como a gente saber. Deus é soberano, né? E ele faz a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Cabe a nós o quê? Aceitarmos e pedir a Deus orientação para que nós aprendamos a aceitar isso, né? Tenhamos a convicção de que foi realmente o melhor para as nossas vidas. Nós e nossos filhos, como parte do povo de Deus, recebemos nas Escrituras a instrução necessária para crer e confiar em Jesus e para obedecer aos seus mandamentos. Então, o comprometimento está aí, em obedecer os mandamentos do Senhor. O ponto 4 fala o seguinte, ó, busquem sempre a misericórdia de Deus. A segunda parte do último discurso de Moisés trata das garantias de misericórdia. Por mais que fossem incentivados a obedecer a Deus para o seu bem, e por mais que tenham experimentado as amargas consequências dos seus pecados, a persistência do pecado no coração do homem tornava negativo o prognóstico do povo de Israel. Isso é fato, né? Tocados pela palavra de Deus, os corações de pedra são trocados por corações de carne, em que a lei do Senhor está escrita. O povo se volta para o Senhor e o busca de todo o coração e toda a alma. Jesus ensinou que a obra redentora é também uma obra transformadora. Aquele que estava perdido seria achado. O que estava morto tornaria a viver. Aqueles que eram inimigos seriam transformados em filhos de Deus. Moisés profetiza não apenas os pecados do povo, mas também a surpreendente restauração do seu relacionamento com Deus. Então, tá dando fogos aqui, ó. Desculpa, irmãos, mas é que tem coisas que não tem como a gente controlar, né? Então, Moisés profetiza não apenas os pecados do povo, mas também a surpreendente restauração do relacionamento com Deus. Então, quando a gente restaura o nosso relacionamento com Deus, né, isso é motivo de muita alegria para nós, porque é sinal de que o compromisso foi revisto. Nós pecamos sim, mas a gente tem convicção disso, pede perdão e se prontifica a não pecar novamente. Então, essa restauração é maravilhosa. Então, quando a gente orar, a gente tem que sempre dizer, Senhor, restaura em mim o compromisso que eu tive contigo lá atrás, que isso seja uma constante na nossa vida, na minha vida, né? A gente ora assim. E a gente precisa orar sempre querendo melhorar, né? Nunca estagnar, nunca parar, já sei tudo, não preciso melhorar em mais nada, já cheguei. Já li a Bíblia não sei quantas vezes, não preciso aprender mais nada. Nunca podemos dizer isso, né? Moisés escreveu, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. A promessa do Senhor por meio de Jeremias foi, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então tem que ser de todo o coração e não apenas pela metade, né? E Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Irmãos, quem aqui não está cansado, esgotado, né, de ouvir tanta coisa ruim, de estar rodeado de tanta maldade, de tanta violência, né? E o Senhor, ele promete aqui, ó, em Mateus 11, de 28 a 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele prometeu isso. Então, se a gente colocar
o nosso peso, a nossa dor sobre o Senhor, Ele vai aliviar para nós, né? Nós precisamos o quê? Ter fé e confiar nele, que é tão difícil nos dias de hoje, né? A gente está tão ansioso, tão desesperado, tão preocupado com tanta coisa, é tanta doença surgindo, é tanta coisa que a gente ouve falar, é tanta informação na nossa cabeça, e tem hora que a gente não sabe mais se acredita ou se não acredita, se é verdade, se não é, né? Então a gente precisa descansar no Senhor, né? Orar, Senhor, eu tô com o coração atribulado. Ele sabe, mas você precisa falar para ele, porque isso faz bem pra gente, né? Estou com o coração atribulado, tô preocupado, tô ansioso, tô nervoso, tô com medo, né? Eu já falei pro Senhor várias vezes, Senhor, eu tô com medo dessa situação, né? Eu não sei como que eu vou reagir se tal coisa acontecer. Então, às vezes, a gente precisa descansar no Senhor. Senhor, eu tô colocando sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então, a gente precisa descansar no Senhor. Mesmo que seja difícil, porque a gente é de carne, né? A gente tem isso em nós, corre nas nossas veias a preocupação, o nervosismo, a ansiedade. Mas a gente precisa aprender a descansar no Senhor, porque nada foge do controle dele, nada, nada, nada. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele permita, né? Imagine as outras coisas. Por sua compaixão, Deus promete reunir novamente o povo que ele mesmo espalhou entre as nações. Não importa quão longe estejam, o amor de Deus o alcançará e salvará, porque virá buscá-los na pessoa de Cristo, a palavra de Deus encarnada. E a gente tem isso na Bíblia, é o que a gente tem como convicção e certeza, porque se está ali, será cumprido. O ponto 5 fala, sigam o caminho apontado por Deus. Esse é o melhor caminho que nós tenhamos a seguir, né? A gente precisa seguir somente esse caminho e não outro. Em todas essas coisas é preciso entender que a misericórdia não é uma resposta de Deus à busca do homem. É o próprio Senhor que vai até o homem com promessas de misericórdia. Por isso Moisés encerra seu discurso mostrando que a renovação da aliança não depende das ações do homem, graças a Deus por isso. Não está fundamentada na habilidade de subir aos céus ou de atravessar os mares para ouvir e cumprir a palavra de Deus. Já desde os dias de Moisés, a promessa de misericórdia e redenção se fazia ouvir e estava acessível a todo o povo. Então, quando fala aqui, é o próprio Senhor que vai até o homem com promessa de misericórdia, né? É graças a Deus que não depende de nós isso. Depende totalmente dele, é ele que nos escolhe, é ele que nos alcança. E nós temos que ser gratos por isso em todos os momentos da nossa vida, né? O não depender de nós para que nós possamos receber algo em troca, claro que a gente precisa obedecer sim, mas pelo seu amor e sua graça e sua misericórdia, mesmo pecando, ele nos dá todas as bênçãos, né, que nós precisamos. A proposta do Senhor é bem clara. É apontado um caminho que leva à vida e ao bem, e o outro que leva à morte e ao mal. Então só existe o quê? 2 caminhos. Um que leva ao bem, um que leva à salvação, que é o caminho do Senhor, que não é um caminho fácil, não é, tá? É um caminho que a gente vai ter dificuldade para passar, é um caminho que vamos ter tribulações, que vamos passar por momentos difíceis, mas não serão só momentos difíceis, não. E precisamos passar por esses momentos, porque é nesses momentos que nós aprendemos, eu e você, né? Então, Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para nos ensinar, né? Para nos alertar, tipo assim, você tá fracassando aqui, acorda, né? Eu vou deixar você passar por essa situação para ver se você consegue acordar, para ver se você consegue voltar para os caminhos do Senhor. Então, até nisso, irmãos, nós precisamos ser gratos. Então, só existem 2 caminhos. O caminho que leva à vida e ao bem, e o outro que leva à morte e ao mal. Então, cabe a nós, né, decidirmos o que nós vamos escolher para passarmos essa vida aqui. O caminho de obedecer ao Senhor ou o caminho de irmos para o lado do mal. E a conclusão fala o seguinte: desde Moisés, o Senhor convida seu povo a ter o quê? Compromisso com ele e a depositar sua confiança nas promessas da redenção. Então, desde lá de Moisés, desde lá de trás, não é uma coisa nova, né? Deus se apresentou como um misericordioso redentor e prometeu transformar o coração do povo.
Moisés ensina a Israel o caminho que leva a Jesus. Moisés ensina como um líder, né, por tantos anos ali, o caminho que leva a Jesus. E isso a gente vê nos textos que a gente tem na trajetória de Moisés, que não foi nada fácil. Moisés foi um guerreiro, né? Moisés foi uma pessoa, assim, abençoadíssima por Deus. Moisés é uma pessoa que viu o Senhor, né? E ouvia também o povo reclamar no seu ouvido, né? Então, ele passou por muitas dificuldades, mas ele em nenhum momento, né? Ele fraquejou. Ele teve momentos difíceis, sim, que ele clamava ao Senhor. Mas em tudo ele confiou até o fim, né? Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus, pois é o poder de Deus e sabedoria de Deus para a nossa redenção e nele temos pleno acesso a Deus. E a aplicação fala o seguinte, ó: lembre-se com alegria e gratidão do privilégio que você recebeu de ouvir o Evangelho e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é um privilégio, irmãos, da gente conseguir ouvir, né? Como eu falei lá no início, no Brasil a gente tem essa facilidade de poder ir na igreja, de fazer um culto ao ar livre, não agora por causa da pandemia, mas a gente tem essa liberdade, né? Então isso é um privilégio nosso e muitas vezes a gente deixa escapar, né? A gente desperdiça as oportunidades e nós precisamos agarrar com unhas e dentes, né? Qualquer brecha, qualquer lacuna que tiver que a gente possa preencher, colocando a palavra de Deus para alegrar o coração de uma pessoa, consolar ou confortar, falar um pouquinho do amor de Deus, nem que seja uma palavra, um gesto, um olhar, mas a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? Ouça com atenção a palavra de Deus e guarde seus pés de se desviarem para o mal. Foi como a gente falou, né? Cuidado, né? O foco a gente precisa ter ali, ó, pra gente seguir em linha reta ao caminho. Para a gente não cair nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos caminhar junto com o Senhor, sermos obedientes à palavra do Senhor, né? Nos revigorarmos na palavra do Senhor, lermos a Bíblia, orarmos mais, porque a gente precisa ter essa intimidade com Deus. Então, nós temos, com essa lição estudada, a certeza da redenção que nos foi prometida, né? Glórias a Deus por isso. E agora a gente vai orar, né? Domingo passado eu fiquei devendo aí o finalzinho da conclusão e a oração. Peço desculpa para os irmãos, mas eu dei um problema aqui no celular. Mas dessa vez eu acho que está dando tudo certinho, a gente vai conseguir concluir a lição. E queremos orar, né, pela nossa irmã Lídia, que é a nossa amiga de classe, irmã em Cristo, que levou uma queda, né, dentro de casa mesmo e tadinha, tá aguardando uma cirurgia no fêmur, assim como a nossa irmã Maria Abreu também passou por essa cirurgia, mas graças a Deus se recupera em casa, e tantos outros, né, na nossa classe mesmo, que precisa das orações. Nós temos a nossa irmã Josefa, a Maria José, que sempre pede orações pela sua saúde, né? Temos a Abigail também, que se sente entristecida, ela parece estar com um quadro bem de depressão. Nós precisamos orar, irmãos, uns pelos outros, né? E tantos outros, que eu não vou ficar falando aqui o nome de todo mundo, só acho que vai citar o nome da classe inteira, né? De cada um da classe, mas assim, todos nós precisamos, né, de oração, precisamos da mão do Senhor em nossas vidas e Ele não nos abandona, nós temos a certeza disso. Vamos orar? Paizinho querido, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um estudo de uma lição. Obrigado por mais um domingo, mais uma semana que terminou ontem e hoje, o primeiro dia de uma nova semana que se inicia. Nós queremos te agradecer e pedir as suas bênçãos, Senhor. Obrigado, porque nós sabemos que tu tens cuidado de nós. Nesse momento queremos te pedir que tu coloques em nossos corações esse compromisso, Senhor, que nós fizemos contigo, alguns há muitos anos atrás, outros há anos mais recentes, Senhor, mas que nunca venhamos nos esquecer do que nós nos prometemos a nós mesmos e principalmente a Ti, que é obedecer os seus mandamentos, cumprir os seus mandamentos, não desviar nem para a direita, para a esquerda, Senhor, mas principalmente agradar a Ti, te obedecer, que nós possamos ser mais gratos, mais intensos na intimidade contigo, que nós podemos confiar mais, descansar mais no Senhor
e descansar o nosso coração no Senhor, porque a tua palavra diz isso, que nós nos aliviamos no Senhor, mas que nós possamos praticar muito mais isso, Senhor, e ter descanso no Senhor, porque sabemos que as tuas misericórdias estão se renovando todos os dias nas nossas vidas. Queremos interceder agora, Senhor, pelos enfermos da nossa classe, da nossa igreja. Citamos aqui o nome da nossa irmãzinha Maria Abreu, que se recupera, Senhor, da cirurgia que fez. Nós te pedimos também pela nossa irmã Lídia, que nesse momento se encontra no hospital, aguardando a cirurgia. O Pai esteja com os médicos, abre as portas, alivia suas dores, acalma o coração da família, ó Deus. Nós te agradecemos também pela vida da nossa irmã Maria José e te pedimos pela vida dela, pela sua saúde. Nossa irmãzinha Abigail, Senhor, tantos outros na nossa classe que carecem das tuas bênçãos, que estão com problemas, dificuldades nos seus lares, problemas com familiares, problemas financeiros, o desemprego, ó Deus. Que tu venha com a tua mão de poder, acalmando os corações, dando conforto, Senhor, e alívio para as nossas dores. Senhor, te pedimos que em meio a tudo isso que estamos vivendo, que tu aviva a nossa igreja, reanima os corações desanimados, que nós possamos, Senhor, estar prontos a te servir, não abandonar a tua casa, a tua igreja, ter o prazer, ó Deus, de estar na tua casa e realizar a tua obra, porque isso foi uma das coisas que nós prometemos quando fizemos a nossa pública profissão de fé, de levar a tua palavra até o fim, de cumprir aquele compromisso que prestamos contigo. Nós queremos te agradecer muito porque tu és um Deus que não nos abandona, é um Deus que nos cobre de bênçãos, mesmo sem merecermos. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua graça que é sem medida nas nossas vidas, e muito obrigado pela nossa classe. Esteja também com o presbítero Marcelo, Senhor, que tu possa estar nos abençoando, a mim e a ele, na direção dessa classe. Vem estar também com a liderança da nossa igreja, com o nosso pastor, conselho. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu realizas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais um estudo dado, que vocês tenham uma ótima semana e qualquer coisa a gente se fala lá no grupo, tá bom? Um beijo a todos, um bom domingo. Fiquem com Deus.